Muita gente me pede para ensinar isso, ensinar aquilo, então decidi tirar um tempo para ensinar vocês como fazer uma caixa trio passo a passo do início até o final, sem segredo nenhum. Eu escolhi a caixa trio porque ela é um modelo padrão e seguindo a ideia dela é só mudar algumas medidas que você consegue fazer qualquer outra caixa. Bom, para começar, o material das caixinhas é um MDF de 3 mm. Você consegue isso de graça em qualquer marcenaria, pedindo fundo de gaveta ou de guarda-roupa, que aí eles vão te dar as sobras. Foi assim que eu comecei a ter condições de comprar uma folha de MDF. Para quem tá começando, eu indico papelão, papel panamá, capa de caderno, qualquer outro material que seja mais fácil de cortar até você pegar as medidas certas. Bom, vamos começar pela caixa de grave. Você vai fazer dois retângulos de 12 cm por 7 e mais dois de 12 cm por 6,5. Já já eu vou explicar por que essa diferença. E depois fazer um quadrado de 6,5 por 6,5, fazendo um X para achar o centro dele. É aqui que vai ficar o alto-falante de 2 polegadas. Vou marcar aqui para tirar só duas das 4 pontas dele. Agora a gente vai cortar. Para fazer o furo do alto-falante eu vou usar essa serra copa de 51 mm, que é o tamanho certinho do alto-falante. Antes de furar com ela eu peguei outra broca mais fina para facilitar o furo. E agora sim eu venho com a serra copa, sempre trabalhando com a máquina em alta rotação para não forçar muito a madeira e quebrar. Para cortar você pode utilizar essa serrinha de mão, mas como eu faço de muita quantidade, eu tenho a tico-tico. Utilizando uma lixa bem grossa, lixe as laterais para tirar todas as rebarbas. Pegando uma das partes maior, faça uma marcação de 3,5. Para colar a estrutura eu utilizo cola silicone porque ela seca mais rápido, mas você pode utilizar cola branca, cola de madeira ou qualquer outra cola que sirva para esse tipo de material. Utilizando uma das partes maiores como a base, você vai pegar a parte menor de 6,5 e fazer uma das laterais. Depois pega a parte do alto-falante, passe cola nos 3 lados e respeite a linha de 3,5 cm. Depois colhe a outra lateral. Perceba que a peça da base está sobrando, ou seja, aquela medida de 7 cm que eu passei para vocês é para ter uma folga, porque é muito difícil manter linha reta com a tico-tico. Não se preocupe, eu sempre faço assim e sempre dá certo, depois é só arrumar com a lixa. E agora é só colar a parte de cima. Deixe secando e agora vamos fazer os dutos. Você vai precisar de pecinhas de 3,5 cm por 3. Para fazer um ângulo de 45 graus eu utilizo uma lixadeira, lixando todas as laterais das partes de 3,5 cm. Foi para isso que eu alinhei todos os dutos dessa forma. Depois corta o outro lado, lixa o outro lado e fatia tudo. Agora é só colar tudo, lembrando sempre de deixar o triângulo com os 3 lados iguais. Também limpar os excessos de cola dos cantos. Agora eu vou reforçar internamente utilizando cola. Em torno de 15 a 20 minutos secando, retire o excesso com a tico-tico e depois já alinhe tudo com a lixadeira. Se você não tiver lixadeira, vai ter que colocar uma lixa em cima da mesa e ficar raspando mesmo. Até chegar nesse estado. Agora vamos para a caixa de médio. Você vai fazer dois quadrados de 4 por 4, mais um retângulo de 3,5 por 4 e um quadrado de 3,5 por 3,5 cm, fazendo um X para achar o centro dele. Não pode esquecer dos dutos também. Para fazer o furo do médio, eu estou utilizando uma broca chata de 1 polegada, mais ou menos 2,5 cm. E agora é só cortar o resto. Do cortado eu vou pegar uma peça de 4 por 4 cm, apoiar em uma mesa plana e colar em uma das laterais da caixa. Depois pegar a peça com furo no meio e colar uma distância de mais ou menos 1,5 cm. Depois a de 3,5 por 4 na lateral. E agora a parte de cima. Veja que também tem sobras, ou seja, vamos ter que lixar essa parte também. Para os dutos da caixa de médio, vamos precisar de duas pecinhas de 1,5 cm por 1,5 cm, lixando também em 45 graus. Para fazer as laterais ali do médio, você vai precisar de uma pecinha nesse formato, com 3,5 cm de altura por 1,5 de largura. Lixando e cortando ela até encaixar perfeitamente. Ficando mais ou menos dessa forma, também vai ter sobra, ninguém é perfeito. Agora vamos para o suporte da corneta. Medindo a distância entre a caixa de grave e a de médio, a minha deu 2,5 por 3,8.
Já passei as medidas para o MDF e agora você vai pegar a corneta, lembrando que no próximo vídeo eu vou ensinar a fazer ela, posicionando ela um pouquinho para cima e no meio. Contorna ela para você ter noção onde ela vai ficar. Acrescenta os detalhes. Fazer o furo, estou utilizando outra broca chata de 3/4, que é o tamanho um pouco menor do que a corneta que eu utilizo. Contorna ali com a tico-tico e vai ficar mais ou menos assim. Depois de lixar tudo, cole em cima do médio, dando um pequeno espaço para trás. Vai ficar mais ou menos assim. Para fazer o fundo da caixa de grave, pegue um dos cantos da folha do MDF e contorne. Com o fundo já colado, agora a vez do médio, que diferente do grave fica por dentro. Agora alinhe tudo com a lixadeira, sempre apoiando a estrutura em alguma superfície. Deve ficar mais ou menos assim. Agora eu vou fazer o buraco para encaixar o interruptor liga e desliga dos LEDs. Se você não quiser ter esse trabalho, pode deixar ele por fora mesmo, igual eu fazia. Faça 2 furos com a furadeira e depois arrume com a tico-tico. Tá pronto a estrutura da sua caixa trio.